Situações nas quais o muçulmano pode peregrinar. Aqui já vai detalhar quais as situações que tornam o muçulmano ser obrigado a cumprir com este pilar, que é al-Hajj, a peregrinação. Quando é possível, pessoalmente, ou seja, quando é possível, se a pessoa tem a condição e tudo, pessoalmente, tem que fazer. Que se faça a peregrinação, a pessoa tem que fazer pessoalmente. Quer dizer, quando puder visitar a mesquita sagrada por si mesmo, sem mais cansaço ou sofrimento que o normal, e quando possua dinheiro suficiente para seus gastos, neste caso é obrigatório para o muçulmano realizar ou cumprir o Hajj. Ou seja, reúne todas as condições. Não tem um cansaço que pode impedir, não tem alguma doença que está impedindo, está seguro, a família também está segura, os seus bens estão seguros. Então, aqui é obrigatório que esse muçulmano cumpra com a peregrinação. Este é o ponto número 1. O ponto número 2. Quando puder fazê-lo através de outra pessoa, como é o caso de pessoas doentes ou idosas, e encontra alguém que possa fazer por ele, cobrindo todos os gastos da peregrinação. Neste caso, é obrigatório patrocinar os gastos da peregrinação da pessoa que cumprirá este pilar por ele. No entanto, a pessoa reúne condições financeiras, só que é idosa, não tem capacidade física de seguir a viagem e cumprir todos aqueles rituais. Ou é doente, também não tem condições financeiras, mas não tem a capacidade física por causa da doença. Então, nesta situação aqui diz que tem que encontrar alguém que faça essa peregrinação, cumpra este pilar em seu nome, em nome daquele que reúne todas as condições. Aliás, que reúne as condições financeiras, mas não reúne as condições físicas. Então, tem que procurar alguém para cumprir esse pilar. E aqui eu aproveito explicar de que essa pessoa que vai ser escolhida para fazer o Hajj da outra pessoa, da pessoa que está doente ou idosa, tem que ter feito o Hajj, realizado a peregrinação, antes. Ou seja, fez o seu próprio, ou foi visitar a mesquita sagrada realizando o Hajj pessoalmente. Ele já fez. Então, se alguém vai escolher ele para realizar o Hajj para uma outra pessoa, ali já está válido. Então, não pode ser escolhida uma pessoa que nunca fez o Hajj. Tem que ser alguém que já fez antes, e aí esse sim tem que se patrocinar com todos os gastos de Hajj, viagem, estadia, alimentação e tudo, até voltar, e assim já realiza o Hajj daquele que é idoso ou daquele que é doente. O terceiro ponto, quem não puder realizar a peregrinação por si mesmo, nem através de outra pessoa, não tem condições, nesse caso a pessoa não pode realizar por si mesmo, porque não tem condições, não reúne condições financeiras, nem através de outra pessoa. Então, a peregrinação deixa de ser obrigatória a este por sua incapacidade. A pessoa não reúne nem condições financeiras e também não tem condições de pagar alguém, no caso. Tem que ficar sem realizar esse ritual, ou seja, não precisa cumprir esse Hajj, não é obrigatório, não está cometendo nenhum pecado ao deixar de realizar o Hajj, continua sendo muçulmano, cumprindo todos os outros tipos de adoração. Então, aqui o Hajj não se torna obrigatório para esse tipo de pessoa. O muçulmano que não tem condições de realizar nem pessoalmente, nem tem condições para pagar alguém para realizar o Hajj. Assim como é o caso daquele que não possui mais dinheiro que o necessário para cobrir suas necessidades básicas e não sobra nada para a peregrinação. Ou seja, se cobre todas as necessidades, não sobrou nada, como vai fazer a peregrinação? Então, não se torna obrigatório nessa situação. No início, já se fala ali, a peregrinação a gente realiza, ou a pessoa realiza, daquilo que excede, ou seja, tem
o que cobre as necessidades da sua família e ainda sobra. Então aí, se dá para chegar e realizar o Hajj, pode. Não é exigido arrecadar ou reunir dinheiro para realizar o Hajj. Então, não é para pedir vaquinha, quero realizar o Hajj, quero uma vaquinha. Não, isso já não é permitido. Não é permitido que seja assim. Apenas quando a pessoa possua o suficiente para fazê-lo é que se torna obrigatório. Tem o suficiente e não daquilo que a pessoa fica pedindo. Uns detalhes que colocaram nesse livro, umas perguntas e algumas respostas. Há capacidade econômica e física para peregrinar? Então, se a resposta for sim, então é obrigatório que peregrines em pessoa. Reúne condições físicas e financeiras, então faça a peregrinação. Não reúne a condição física nem financeira, ou seja, possui dinheiro suficiente, mas não há capacidade física por sofrer de alguma doença crônica ou é muito idoso. Então, nesta pergunta, possui dinheiro suficiente, mas não há capacidade física por sofrer de alguma doença ou é muito idoso. Então, se a resposta é sim, então tem que pagar os gastos da viagem para uma pessoa que possa fazer o Hajj em seu lugar. A pessoa reúne, tem o suficiente de dinheiro, só que não tem a condição física, ou seja, é doente ou idosa. Então tem que pagar alguém para realizar o Hajj. E esse alguém já explicamos, tem que ser alguém que já fez o Hajj anteriormente, um Hajj pessoal. Se não tem, se a resposta for não, então se não possui dinheiro suficiente para peregrinar, porque o que tem só cobre as suas necessidades e das pessoas que devem ser mantidas por você, então não é obrigatório o Hajj, não é obrigatório cumprir a peregrinação e nem que busque recursos para ele. O Hajj da mulher e o requisito do parente homem. O parente homem chama-se Mahram. Para que o Hajj da mulher muçulmana seja obrigatório, além dos requisitos acima mencionados ou anteriormente mencionados, ela deve ser acompanhada por um parente homem ou Mahram. Então, esse Mahram seja seu esposo ou aqueles homens com os quais ela está proibida de se casar. Mahram é aquele homem que entre eles não podem se casar. Esse homem, essa mulher, é proibido o casamento. Então aí entra, no caso, um pai, um avô, um filho, neto, irmãos, sobrinhos, e tios paternos e maternos. Então esses aqui são considerados mahram dessa mulher. Ou seja, homens familiares que são proibidos de casar com essa mulher. Então, se essa mulher decide ir fazer o Hajj, quer cumprir esse ritual, o que deve fazer? Tem que ir com um desses acompanhantes. Se vai com seu esposo, ou vai escolher o avô, ou vai com o seu filho, ou seu neto, o seu irmão, um desses tem que acompanhar essa mulher para realizar o Hajj. Entretanto, se uma mulher peregrina sem o parente homem, mas de maneira segura, então o seu Hajj está correto e ela será recompensada por Allah. Aqui está deixando claro que se essa mulher, suponhamos, está ali, em Meca, e decidiu ir fazer o Hajj, está segura, esse Hajj dela é válido. Essa peregrinação que ela vai realizar é válido, mesmo não tendo um parente ao lado, mesmo não sendo ali acompanhada com um homem, um parente, um homem que seja parente, o Mahram. Então o Hajj dela é ainda válido, é recompensada por Allah. Não significa que a validade do Hajj da mulher só depende de quê? De ser acompanhada com um homem. Não. Ela pode estar ali, como vem aqui, como está detalhado. Se vai fazer de forma segura, como dei o exemplo, está ali em Meca e chegou o momento de Hajj, o período de Hajj, e
decidiu ir fazer e está segura, pode ir fazer, que o Hajj dela é válido. As virtudes da peregrinação. Fadail al-Hajj. Existem numerosos textos que mencionam as grandes virtudes e benefícios da peregrinação. Estes são alguns. É das melhores e mais excelentes obras. Perguntaram ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele, qual a melhor das obras? E ele respondeu, crer em Allah e seu mensageiro. Perguntaram, e depois? E ele disse, esforçar-se no caminho de Allah. Mais uma vez perguntaram, e depois? Ele respondeu, a peregrinação aceita por Allah. Este hadith foi narrado por Bukhari e Muslim. No entanto, está aqui dentre as 3 primeiras ações, as melhores ações, o Hajj, realizar o Hajj. Também uma outra virtude, uma oportunidade magnânima para conseguir o perdão de Allah. O mensageiro de Allah, que a paz e bênção estejam com ele, diz, quem peregrinar e se abster durante os dias de Hajj das relações maritais e não cometer nenhuma obscenidade, então voltará da peregrinação puro, como quando no dia que sua mãe lhe deu a luz. Então, é uma das virtudes também, ou seja, volta ali puro, sem pecados, se ele cumprir devidamente o Hajj sem cometer nenhuma irregularidade, nenhuma obscenidade. Uma grande oportunidade para a salvação do fogo. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse, não há dia melhor quando Allah libera mais gente do fogo que o dia de Arafah. O dia de Arafah está ali dentro dos dias de Hajj, dos dias que fazem o Hajj, que é de 8 a 13. Então, no dia de Arafah é ali no dia 10, onde ocorre também, para os que não estão no Hajj, o jejum. Os que não estão no Hajj fazem o jejum e os que estão no Arafah permanecem o dia que fazem o quê? Pedido de perdão, orações, súplicas. Então, é uma das virtudes. E o quarto e última virtude, não há uma outra recompensa senão o paraíso. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse, o Hajj bem realizado não tem outra recompensa senão o paraíso. Esse hadith é narrado por Bukhari e também o Muslim. Então, estas virtudes e outras são para aqueles que peregrinam com intenção sincera e o coração limpo, seguindo o exemplo do mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele.